Bem-vindos ao The Debate. Hoje nosso foco tá todo em Predador, Terras Selvagens, a mais nova aventura aí da franquia nos cinemas, com direção do Dan Trachtenberg, que já tinha mandado bem em A Caçada, né? O filme leva a gente para um futuro, num planeta alienígena, e a gente acompanha um predador jovem, meio banido, chamado Deck, que acaba formando uma aliança, assim, bem inesperada com a Tia, uma androide vivida pela Ellie Fanning. Pois é, e o ponto central da nossa conversa hoje é justamente essa inversão que, olha, é ousada, talvez até demais para alguns, porque pela primeira vez o predador, o Yautja, né, como a gente conhece a espécie, não é aquela ameaça que fica escondida, caçando, não. Ele é o protagonista. E aí que mora a polêmica, né? Essa mudança toda, essa tentativa de dar mais profundidade, talvez até, sei lá, uma humanização para o caçador, isso aí é uma evolução genial para a franquia ou tão simplesmente descaracterizando o monstro, tirando o medo, o fascínio que ele sempre causou? Olha, eu tô aqui pra defender que essa foi uma jogada, assim, não só corajosa, mas muito bem sucedida. Pra mim, colocar o Decano no centro da história deu uma vida nova pra franquia, sabe? Permitiu explorar a cultura Yautja de um jeito que a gente nunca viu, os códigos deles, a sociedade, os rituais. Adicionou umas camadas que vão bem além do básico de caçador versus presa. Já eu vejo por outro lado. Para mim, essa abordagem aí, essa suposta humanização, ela trai a essência do predador. Tentar encaixar ele num molde de herói, ou mesmo de anti-herói que está se descobrindo, isso enfraquece demais o impacto visceral do caçador implacável que a gente aprendeu a temer. O resultado, na minha opinião, é um personagem principal bem menos potente e, claro, um filme que perde um pouco daquela força original. Pra mim, Terras Selvagens é tipo um respiro de ar fresco. Talvez seja o filme mais interessante da franquia desde o primeirão lá de 87. O Dan Trachtenberg, como eu disse, já mostrou em A Caçada que ele sabe como revitalizar a saga respeitando as origens, né? E aqui ele consegue um equilíbrio muito bom entre o visual, que é demais, e uma história com mais conteúdo. A subversão é o ponto-chave aqui. O vilão virou protagonista, e isso abriu a porta para a gente ver coisas fascinantes da cultura Yautja. A gente tem um gostinho de Yautja Prime, o planeta deles, entende melhor como funcionam os clãs, a hierarquia. E o cuidado foi tanto que eles até desenvolveram uma língua própria para a espécie no filme. Um detalhe que mostra dedicação, né? E a dinâmica do Deck com a androide Tia, que a Ellie Fanning interpreta brilhantemente, ficou uma coisa meio buddy cop espacial inesperada, mas que funciona. E a Fanning tá ótima, fazendo duas androides diferentes, a Tia e a Tessa, cada uma com seu jeito. E as conexões com o Weyland e o Tunney aparecendo. Até a voz da Mutter, da Nostromo, não soa como fanservice jogado. Tá bem integrado. O diretor mesmo falou, né, que queria um filme sem humanos. Precisava de quem fizesse a androide e a Weyland e o Tunney era a escolha óbvia. Funciona, sabe? Entendo a lógica da revitalização, mas a execução, eu vejo de um jeito bem diferente. Na minha leitura, essa tentativa de dar nuances, vulnerabilidade para o predador, acaba destruindo a figura mítica que levou mais de 30 anos para ser construída. A ideia de colocar o Yautja numa jornada do herói, mesmo que adaptada, simplesmente não combina com a natureza da criatura que a gente conhece. O Deck como protagonista me pareceu fraco, quase desinteressante. Ele perdeu aquela imponência assustadora, sabe? Aquela presença que definia os predadores anteriores. Ele parece literalmente menor em cena, menos ameaçador. E a relação com a Tia, por mais que a Ellie Fanning se esforce, e ela é ótima atriz, né, não vamos negar, soa muito como um truque de roteiro, uma muleta para fazer o Deck ter algum desenvolvimento emocional, o que parece forçado demais para um Yautja, sinceramente. Acho que desperdiça o talento dela ali. E para piorar, o ritmo do filme me pareceu seguir umas fórmulas bem imprevisíveis de ação e aventura. E as piadinhas, meio fora de hora, sabe? Até as lutas, que deveriam ser o ponto alto, né? Poxa, é um filme de predador, mas tiveram críticas sobre as coreografias serem meio sem graça, repetitivas.
E não dá para ignorar a classificação indicativa mais leve, PG-13 lá fora, Plus 13 aqui. A justificativa de, não tem sangue humano vermelho, pode até colar tecnicamente, mas na prática, o resultado é que a violência gráfica, visceral, que sempre foi marca registrada, ficou bem mais diluída. E por último, essa aposta em mais CGI no rosto do predador. Entendo que era para dar mais expressão, mas corre um risco sério de perder aquele impacto tátil, sabe? Dos efeitos práticos que sempre foram um trunfo enorme nos outros filmes. Discordo totalmente sobre o Deck ser um ponto negativo. Para mim é o contrário. Dá personalidade para ele, motivações e sim vulnerabilidades, enriquece demais o universo. É a primeira vez que a gente tem um vislumbre de verdade da sociedade Altia por dentro, a pressão da hierarquia, os rituais de passagem, o fato do Deck ser jovem, exilado, buscando provar seu valor para o clã. Isso torna a evolução dele na trama muito mais significativa. Ele não é só uma máquina de caçar, é um personagem com um arco, entende? E a escolha do dublê, o Demetrius Schuster Kolomatangi, pelos movimentos dele, que descreveram como de espadachim, mais ágeis. Isso também sugere um tipo diferente de predador, talvez mais técnico, ágil, diferente da força bruta pura dos berserkers ou dos clássicos. Explorar Yautja Prime, mesmo que rapidinho, e desenvolverem a língua Yautja, com a ajuda do mesmo cara que fez a língua de Avatar, isso mostra um cuidado, um respeito pela construção do mundo que vai muito além do superficial. Entendo a lógica de enriquecer o universo, sim, mas discordo do resultado na prática. Essa vulnerabilidade toda, essa busca explícita por aprovação, na minha opinião, são justamente essas coisas que diminuem a aura ameaçadora do predador. Ele sempre funcionou melhor como uma força da natureza, sabe? Implacável, um caçador quase mítico, cheio de mistério. Tentar criar empatia direta por ele, mostrar ele frágil, ou sendo, como algumas análises comentaram, constantemente humilhado na história para forçar ele a crescer, isso só reforça uma sensação de inferioridade, que deixa ele menos assustador e, sinceramente, menos interessante como predador. O objetivo de mostrar um Yautja mais fraco e inexpediente, talvez eles tenham até alcançado, mas o efeito colateral é negativo. Ele vira um protagonista que não impõe o mesmo respeito, o que pra mim não justifica mexer tanto assim no personagem, o da tribo. Aquele momento em que ele é capturado de forma quase banal, aquilo quebra demais a mística. Mas veja bem, a dinâmica Deck-Tia é uma das coisas que mais me agradou justamente por ser algo novo. Essa relação inusitada, essa aliança meio forçada entre um Yautja renegado e uma sintética danificada da Weyland-Yutani. Cria uma química na tela que é divertida, inesperada. Funciona como um contraponto legal para a brutalidade de sempre. E a performance da Elle Fanning é chave para isso funcionar, ainda mais fazendo as duas androides, Tia e Tessa, com jeitos diferentes. A presença da Weyland-Yutani e da Mutter, a inteligência artificial lá dos filmes Alien, não me pareceu distração. Como eu disse, é uma conexão inteligente, bem justificada pela falta de humanos, a Weyland-Yutani como a fabricante óbvia da Tia. Isso expande o universo de forma coesa, sem precisar forçar um crossover com xenomorfos, que o próprio Trachtenberg já disse que não ia ter nesse filme. Sim, mas essa justificativa, embora faça sentido na teoria, na prática cria um problema. A relação continua me parecendo muito artificial, um artifício claro de roteiro para dar um interlocutor pro Deck, um jeito de ele evoluir emocionalmente. É uma muleta narrativa. A química entre os atores pode até existir, mas a premissa dessa parceria improvável soa forçada dentro da lógica que a gente conhece do universo Yautja. Eles são caçadores solitários, xenófobos por natureza. E por mais que expliquem a Weyland-Yutani, será que isso não tira o foco? De repente o interesse vira aos segredos da corporação, a tecnologia dos sintéticos e a jornada do predador fica em segundo plano? Além disso, essa ideia que circulou, vinda de declarações sobre a intenção de criar um predador pelo qual o público pudesse se apaixonar, olha, isso me soa como um desvio de conceito muito perigoso. Um predador buscando redenção numa parceria quase romântica com uma androide. Isso dilui completamente a essência brutal e alienígena do personagem original. A tensão tinha que vir da caça, não de um relacionamento interespécie esforçado. Contudo,
A franquia precisava urgentemente de uma sacudida para não cair na irrelevância ou ficar repetindo a mesma coisa sempre. A fórmula do predador caça humanos ou outros bichos num cenário X já estava dando sinais claros de desgaste. Terras Selvagens ousa expandir o lore de um jeito bem significativo, os vislumbres de Yautja Prime, a língua funcional, a exploração da estrutura social, e isso abre caminhos para história muito mais promissores para o futuro. Já estão falando aí, rumores de trazer o Arnold Schwarzenegger de volta como Dutch para uma sequência. O próprio Trachtenberg disse que tem mais ideias, talvez explorar outros períodos, outros clãs, e a gente não pode ignorar a recepção inicial. Notas altas no Rotten Tomatoes, tipo 87%, Metacritic ali perto dos 69%, comparável ao sucesso que foi a caçada em termos de crítica, além de várias críticas bem positivas em veículos importantes. Isso mostra que a aposta, mesmo sendo arriscada, funcionou bem para uma parte considerável do público e da crítica. É uma revitalização que dá para sentir. Percebo o argumento da necessidade de mudar, mas vejo essa mudança específica como desnecessária e arriscada demais. Comprometer a imagem icônica do monstro que foi construída durante décadas em nome de uma suposta evolução pode ser um erro estratégico com consequências ruins lá na frente. A classificação indicativa mais branda, o tom geral menos brutal, esse foco exagerado na emoção, na vulnerabilidade do predador, tudo isso ajuda a diluir a identidade única e visceral da franquia. Será que essa abordagem mais palatável, esse predador light, vai ter o mesmo apelo duradouro, o mesmo impacto cultural dos filmes originais? Ou vai ser lembrado só como um experimento que não soube honrar o legado? Para mim, o filme não consegue ir além de uma aventura de ficção científica morna e, em vários momentos, previsível, e ainda descaracteriza um monstro clássico no processo. A reputação do Predador como ícone do terror e da ação está consolidada. Insistir nessa linha mais leve, mais emocional, pode sim comprometer a imagem temível dos Yautjas para as novas gerações. Em relação aos aspectos técnicos, tem muitos elogios que não dá para ignorar. O design de produção, o visual do filme são frequentemente citados como pontos fortes. A Weta Digital, que fez os efeitos visuais, fez um trabalho incrível na construção daquele mundo alienígena hostil. E ainda tem o retorno do Alec Gillis, que é uma lenda dos efeitos práticos. Trabalhou no monstro original. Ele ajudou no design do deck, buscando um equilíbrio. A direção do Trachtenberg é elogiada pela segurança dele em equilibrar as cenas de ação com os momentos de desenvolver a história e os personagens. E como eu já falei, criar uma língua Yautja funcional mostra um nível de detalhe, de cuidado com o universo que vai além do esperado e é, sim, muito legal. Mesmo o uso maior de CGI no rosto do predador, que você criticou, foi uma decisão consciente, justificada pela necessidade de passar expressões mais sutis para um personagem protagonista, coisa que os animatrônicos teriam dificuldade de fazer com tanta variedade. A Weta é especialista em integrar o digital com o prático de forma convincente. Reconheço a qualidade da Weta e o esforço na construção do mundo, claro, mas a execução de algumas coisas técnicas gerou críticas válidas que a gente tem que considerar. Como eu falei antes, tem relatos consistentes sobre as coreografias de luta serem meio sem inspiração, até forçadas às vezes, e o ritmo geral do filme ser previsível, seguindo uma estrutura muito batida. E a questão do CGI no rosto. Por mais que tenha a justificativa técnica da expressividade, inegavelmente causou decepção numa parte grande dos fãs, que tem um carinho especial e justificado pelos efeitos práticos incríveis que sempre foram a marca e o diferencial da franquia. Ver um predador com expressões quase humanas pode quebrar aquela sensação do outro, do alienígena. A Weta é excelente, sem dúvida, mas a preferência pelos efeitos práticos para o monstro é compreensível e parte fundamental do apelo original. E teve também a percepção por parte de alguns de que os trailers e o material de divulgação entregaram demais à trama os pontos de virada principais, diminuindo o impacto, a surpresa na hora de ver o filme completo. São detalhes técnicos e de marketing que também influenciam a recepção e têm que entrar na análise. Então, resumindo aqui a minha posição, eu vejo Predador Terras Selvagens como uma reinvenção ousada e, na minha análise, bem-sucedida.
Ao ousar colocar o Dec como protagonista, o filme não só dá pra gente uma perspectiva nova e refrescante, mas também expande o universo Yautja de jeitos intrigantes e bem-vindos. Consegue equilibrar a ação, um desenvolvimento de personagem mais fundo do que a gente costuma ver na série e conexões inteligentes com o universo expandido de Alien. Eu considero um passo narrativo necessário e bastante promissor para o futuro da franquia. E eu reafirmo minha crítica principal. A tentativa de humanizar o Predador, de transformar ele no protagonista de uma jornada de provação, parceria e busca por aceitação, acaba descaracterizando a essência fundamental do monstro icônico que a gente conhece. O resultado, para mim, é um personagem principal menos impactante, um filme com um ritmo previsível demais e uma diluição da violência brutal e do mistério opressor que fizeram a franquia ser tão memorável e única. É uma mudança arriscada que, na minha avaliação, enfraquece mais do que fortalece o legado duradouro do Predador. Fica bem claro, né, pela nossa própria conversa aqui e pela recepção geral, que a proposta do Trachtenberg dividiu opiniões. Mexer tão fundo no papel do protagonista numa franquia tão estabelecida e querida, é óbvio que ia provocar discussões apaixonadas, e é exatamente isso que Terras Selvagens fez. Sem dúvida. Explorar novas perspectivas sobre personagens icônicos sempre tem um risco, mas também é uma oportunidade valiosa para a gente debater, reavaliar. Terras Selvagens força a gente, como fãs e analistas, a questionar o que realmente define o Predador e que caminhos a franquia pode ou deve seguir daqui para frente. Tem muito pano para manga aí, desde as implicações dessas conexões com Alien até o futuro da saga, que pode ou não ter a volta de figuras clássicas como o Dutch. Exatamente. A discussão sobre qual é a abordagem certa para o caçador Yautja está longe de acabar. Apresentamos aqui nossos pontos de vista, baseados nos detalhes do filme, nas informações que circulam e na nossa análise da obra e do contexto dela. Agora fica o convite para você que está ouvindo a gente, assista Predador, Terras Selvagens, mergulhe nos detalhes dessa nova abordagem e forme a sua própria opinião sobre essa visão controversa, sem dúvida, mas instigante, do nosso caçador intergaláctico favorito. Acho que a gente não tá sozinho na caçada.